Eu quero compartilhar um texto com você que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Versículo 18, quem for encontrando, vai dando glória a Deus aí. Lembra que a gente combinou que quando você estiver se entendendo o que eu estou falando, você vai dando um sinal aí de vida, você vai fazendo alguma coisa aí, que é para a gente saber que você está ligado, que você está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Mateus capítulo 1, está facinho, né? Primeiro livro do Novo Testamento, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu gostaria de ler esse último versículo junto com você. Você poderia fazer essa gentileza? Ler comigo? Vamos lá, no 1, 2, 3. 1, 2, 3. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Apenas até aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça para nós orarmos ao Pai. Senhor, tua palavra maravilhosa foi lida nessa noite e ela tem poder em si mesma para produzir salvação, para produzir transformação em nós, porque é a tua palavra, é o Senhor Deus falando a nós. Mas o Senhor escolheu uma maneira, uma forma de revelar esta palavra ao nosso coração, segundo aquilo que a própria Bíblia nos ensina através da pregação. Por isso, que nesse momento estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, que o nosso coração esteja receptível à mensagem do Evangelho, e que nada nem ninguém venha tirar a nossa atenção deste lugar, de modo que possamos receber a tua palavra, e em recebendo ela em nossos corações, possamos ser transformados para a glória de Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Muito bem, queridos, esse é um texto muito conhecido de todos nós. Eu tenho meditado nele durante essa semana toda, sobretudo nas nossas aulas do Nazareno Time Jiu-Jitsu. Toda reunião que nós temos do Jiu-Jitsu, nós temos um período ali em que nós compartilhamos um texto, ou passamos um vídeo, ou fazemos alguma atividade que remeta à palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para saber se aquilo que a gente está ouvindo é de fato a palavra de Deus ou é a palavra de um homem. Precisa ver se essas modas que a gente escuta no Spotify, nas plataformas, precisa ver se essas modas que você está ouvindo
é moda que fala da glória de Deus, que fala da palavra de Deus, ou se é da palavra de um homem, porque se não for a palavra de Deus, não vai gerar fé no teu coração. E não se trata aqui de ser quadrado, não se trata aqui de ser retrógrado, se trata apenas e tão somente de ser leal àquilo que as Escrituras ensinam. E Deus escolheu revelar a sua palavra a nós através da pregação do Evangelho. E fora predito pelo profeta Isaías, isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, depois você dá uma lida lá, a partir do capítulo 7, está dito ali que Deus haveria de salvar o seu povo através do nascimento de um bebê, de uma criança. Então, nesse texto, cuja leitura nós fizemos, ele nos revela que para cumprir uma palavra, para cumprir a profecia, para cumprir aquilo que fora dito por Isaías, o Senhor Deus, Ele, no tempo certo, Paulo vai dizer que foi na plenitude dos tempos, Ele faz com que seu Filho, Jesus, encarne, nasça e habite entre nós, entre os homens. Eu vou pedir para o pessoal da mídia dar uma força para mim, está dando uma interferência no meu microfone, provavelmente é essa base aqui, desliga ela que aí para o problema. E nesse texto está dito que a virgem dará luz a um filho a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então perceba que, inicialmente, esse texto fala ao nosso coração de um Deus que é manifestado ao homem. É necessário a gente entender que existe na sociedade, principalmente na sociedade pós-moderna, uma grande discussão sobre a divindade, sobre aquilo que de fato é Deus, ou se existe um Deus, ou se existiu um Deus e esse Deus morreu. Quem aqui já ouviu falar que Deus está morto? Nós temos aí alguns que dizem assim. Mas o fato é que o mito da divindade, ele é visto pela maioria dos povos como uma figura criadora, uma figura poderosa, altiva e, consequentemente, na maioria das vezes, distante das suas criaturas. E quando a gente se debruça nas Escrituras, principalmente lá no livro do Gênesis, no início de tudo, e a gente começa a ler a palavra de Deus, como ela deve ser lida, porque tem gente que vai do extremo ao outro, né? Ou ele lê a Bíblia como se fosse caixinha de promessa, sabe como é que é? Fica fazendo roleta russa com a Bíblia. Eu amo o smartphone, tablet, iPad, que não dá mais para fazer roleta russa. Deve ter criado um aplicativo já, né? Que faz a caixinha de promessa. Mas quem tem Bíblia geralmente ficava fazendo aquelas coisas assim, né? O que Deus está falando hoje? Vamos ver o horóscopo cristão de hoje, né? Ou a pessoa vai desse extremo, ou ela quer ler a Bíblia somente como um livro de história. Eu preciso te ensinar como é que você deve ler a Bíblia. Você deve ler a Bíblia como um livro de Deus. O livro que revela Deus. Então você precisa sim ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas entendendo o seu contexto histórico. Mas pastor, como é que eu vou fazer? É difícil. Então, eu preciso te dizer, tem um monte de coisa nesse mundo que é difícil. Quer ver um negócio que é difícil pra caramba e você aprendeu? Você aprendeu a mexer no WhatsApp. Lembra quando saiu? Quem aqui lembra quando saiu o WhatsApp? Quem lembra? Vamos um pouquinho mais para trás. Quando saiu o Facebook? Quem lembra do Facebook? Quem é da era do Orkut? Jesus. Gente, quando saiu o Orkut, eu não sabia nem para que serviu o iogurte. Uns falavam, tem um negócio lá chamado iogurte. Né? Iogurte. E depois saiu o Facebook. Gente, eu não sabia nem como é que usava aquilo. A gente aprendeu, um negócio difícil pra caramba. Tem que pôr login, tem que pôr senha, tem que todo dia alimentar, tem que dizer o que você pensa, tem que falar o que você está sentindo, você tem que postar foto, colocar as coisas, tem que fazer um monte de coisa. Difícil pra caramba.
Você aprendeu. Por que para descobrir a palavra de Deus, você faz corpo mole, eu faço corpo mole? Dá trabalho? Dá, mas a gente pode buscar meios, a gente pode ler mais sobre o assunto, a gente pode comprar um bom comentário bíblico, né? Porque a gente compra um monte de porcariada e às vezes não investe na nossa caminhada cristã. Você precisa ter. Pastor, não gosta de livro. Vai lá, vou fazer propaganda de graça para a Amazon. Se ela quiser mandar uma oferta para a igreja, pode mandar. Mas você pode entrar lá na Amazon e baixar alguns de graça para iPad, para tablet, para celular, para Android, qualquer tipo de sistema que você queira, livros que vão te ajudar a compreender as Escrituras Sagradas. Então, quando a gente começa a, de fato, ler a Bíblia e entender, a gente começa a perceber que ali sim é revelado um Deus todo-poderoso, que é amor em sua essência, um Deus que anseia por relacionamento conosco, um Deus que na viração do dia, todo dia, ia ter um encontro pessoal com sua criação, com Adão e Eva, os nossos pais. Nada obstante, Deus deu tudo para o homem. Apesar disso, o homem assim decide desobedecer a Deus. O homem não precisava trabalhar, não tinha calor, não tinha frio, as mulheres não tinham bebês em dores. Mas um dia, diz a lenda, que o Adão acordou e falou para Deus que ele teve um sonho. E Adão falou: pai, eu tive um sonho nessa noite que mexeu comigo. Aí Deus falou: o que foi, Adão? Adão falou para Deus: pai, eu sonhei com um negócio reluzente, que tinha um cabo assim de madeira comprido, e na ponta, um negócio de ferro, escrito Tramontina. E eu fiquei maravilhado com aquilo, pai, eu estou muito afim de usar aquele negócio. Brincadeiras à parte, a verdade é que a gente não precisava trabalhar desse jeito, igual a gente trabalha hoje. Mas Adão e Eva decidiram desobedecer. Eles podiam fazer tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles fizeram? Foram lá. Igualzinho você e a mim, que não é para a gente fazer umas coisas, a gente vai lá e faz. E eles desobedeceram a Deus, e essa desobediência custou caro. Porque pela desobediência dos nossos pais, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e com a morte todo tipo de dor e sofrimento que os humanos passam, e a natureza passa também. E apesar disso, apesar do homem ter quebrado a sua aliança com Deus, apesar do homem ter virado as suas costas para o seu Criador, ainda assim Deus permanece todo amor, e Deus decide continuar amando esse homem caído. Mas por causa do pecado, se criou um abismo entre Deus e os homens, de modo que eles estavam separados. E Deus então precisa implementar um plano, que nós, na teologia, chamamos de plano de salvação. E ele então, ele se mostra ao homem, se identificando com o homem. Ele cria um plano para que o seu próprio filho pagasse o preço pela nossa desobediência. Ele decide pagar o preço, porque Deus disse: se você pecar, quem pecar morrerá. Então, para pagar pelo pecado, ele traz um sistema, e a gente vai lendo lá no Antigo Testamento, Deus vem se revelando e se mostrando. Então existia um sistema de sacrifícios, onde o pecado do povo era expiado, era perdoado através dos sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes. Você se lembra disso? Mas isso tudo vem apontando para o sacrifício final e vicário e substituto de Jesus na cruz. Para resolver o problema do pecado, Deus, ele decide enviar o seu Filho para que ele, o próprio Deus, tenha identificação com o ser humano.
Então Jesus, ele precisa sair do seu lugar de glória, sair do lugar que Deus o tinha na eternidade e vir nascer numa manjedoura, num lugar fétido. Aliás, eu vou dar um conselho para você. Se você faz presépio na sua casa, põe um presépio. Junto com ele, pega um pouquinho de cocô de vaca fresco, põe junto. É para contextualizar, para ser real, né? Ué, você só quer ver uma coisa bonitinha, põe um pouquinho lá, entendeu? Que é para sentir o cheirinho, para falar, nossa, olha como que Jesus nasceu. Não sou contra presépio não, viu, irmãos? Pode fazer presépio, não tem problema. Presépio é só uma ilustração, tá? Mas pare para pensar. Já parou para analisar que o Deus que tudo criou veio nascer de uma mulher, precisou ser alimentado. O Deus autossuficiente teve que ser cuidado, ele teve que ser limpo, ele teve que ser ensinado naquilo que era necessário. Ele se identifica com o ser humano, um Deus que decidiu, não precisava, mas decidiu sentir a nossa dor. Então, Jesus, ele teve todo tipo de dor, ele passou das dores mais tranquilas, por assim dizer, até a dor mais excruciante, que é a dor da morte na cruz. Então, quando você sentir algo muito ruim na sua vida, uma dor, um sofrimento, uma traição, entenda que esse Deus, ele se identifica com você, ele sabe, ele conhece a tua dor. Porque ele é o Deus Emanuel, que se identifica conosco, que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas lutas, que sabe de todas as vezes que nós tentamos acertar e mesmo assim erramos. Ele sabe, ele conhece as nossas dificuldades. Ele nasce com um objetivo, para que eu e você o conheçamos. Não apenas mais como Deus distante, Criador, Todo-Poderoso, o mito da divindade. Não, Ele nasce para que eu e você saibamos que Ele é o nosso Emanuel. Ele é o Deus conosco. É o Deus que está aqui, mas que ao sairmos deste lugar, Ele permanece em nós, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Deus se identifica com o homem. Ele nasce, ele morre, e ele ressuscita ao terceiro dia. Porque ele tem esse plano para você também, para mim também. Da mesma maneira que Jesus nasceu, eu e você nascemos. Da mesma maneira que Jesus morreu, eu e você um dia morreremos, se o Senhor não vier antes. Mas da mesma maneira, o Deus que ressuscitou Jesus, um dia ressuscitará os nossos corpos. E na nossa carne, não mais corruptível, mas numa carne incorruptível, nós veremos o Senhor. Face a face, estaremos com Ele. Viveremos por toda a eternidade num lugar de descanso, num lugar de alegria, porque Ele é o Deus que se identifica com o homem. Mas perceba, eu disse que Deus, Ele se manifesta ao homem. Deus, Ele se identifica com o homem, porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus é levar todo aquele que existe ao conhecimento de que Deus o ama. Eu me lembro quando eu comecei a caminhar na fé cristã, sobretudo a fé cristã evangélica,
E eu me lembro que eu encontrava com as pessoas perguntavam assim para mim: e aí, está fazendo obra de Deus ou não? Eu via que todo mundo falava que estava fazendo, eu falava: eu estou fazendo também. Estou fazendo obra de Deus. Até que um dia eu comecei a me perguntar: que raio de obra é essa? Que obra que Deus está fazendo, que eu estou fazendo também? Eu estou falando que eu estou fazendo, mas o que é? Porque, irmãos, a gente acha às vezes que fazer obra de Deus é vir na igreja, né? Vir na igreja é, na verdade, uma necessidade humana que nós temos. Quem fala para mim assim: eu não preciso ir na igreja, então já está morto. Eu tô na minha casa, eu sirvo a Deus em casa. Então você não serve a Deus, você serve o seu umbigo, porque você não sai, né, do seu casulo. Porque quem está vivo quer estar na igreja. A igreja não salva, viu, irmãos? Vir à igreja não vai te salvar, não vai te levar para o céu, não. Mas o fato de você ser salvo, um dos sinais é que você quer ter comunhão. É que você quer estar com as pessoas, você sente falta das pessoas, você quer ter as pessoas perto de você. A gente cria um monte de coisas, um monte de atividades na igreja para as pessoas estarem juntas, porque a gente sente essa falta. Mas a obra de Deus não é vir à igreja. A obra de Deus vai muito além disso. A obra de Deus envolve cumprir a grande comissão. E apesar dos avanços tecnológicos, apesar das redes sociais, apesar dos meios de comunicação, a maneira efetiva que Deus vai salvar é através do teu relacionamento com as pessoas. Então, a pergunta que eu preciso te fazer nessa noite é: você está fazendo a obra de Deus? Se você está fazendo a obra de Deus, você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. E para ter bom relacionamento, você não pode ser chato. Chata. Tem uns caras chatos pra caramba. Conhece gente cri-cri? Dá até arrepio. Que tudo arruma encrenca, que tudo arruma problema, que tudo reclama, que tudo é isso, que tudo que ela faz é melhor do que os outros. Conhece gente assim? Deus nos livre. Perceba. Para fazer a obra de Deus, você não pode ser desse jeito. Você tem que ser amável. Você tem que ter uma boa palavra. Você tem que amar. Pastor, mas a pessoa é diferente. Legal, ela é diferente. Ame ela na sua diferença, porque Deus a ama. Pastor, mas eu não concordo com o que ela faz. Ok, cala a boca, fica quieto, fica quieta, não fala nada e ore por ela. Sabe por quê? Você pode ganhar a pessoa pelo seu silêncio, mas através do seu relacionamento com ela. Através da sua amizade. Mandar mensagem pelo Facebook, mensagem pelas redes sociais, não vai evangelizar ninguém. Você sabe o que vai evangelizar as pessoas? É quando eu e você começarmos a nos expor às pessoas e relacionarmos com elas. De fato, mostrando quem nós somos. Eu não estou falando que você deve ser um anjo, porque você não é. Ninguém aqui tem asas, graças a Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus e lutamos contra o pecado, amém ou não amém? Mas a gente precisa melhorar a cada dia, de modo que o nosso testemunho possa falar mais do que as nossas palavras. Tem gente que olha aqui para mim, fala muito e faz muito pouco. Fala demais e vive de menos. Porque Deus o chamou a uma comissão que envolve fazer de fato a sua obra. Qual que é a obra de Deus na terra? A obra de Deus na terra é salvar a humanidade caída, perdida, que precisa de uma palavra de amor.
É por isso que Jesus nasce. Jesus nasce para mostrar para mim e para você que nós estávamos perdidos e que Ele é o elo que nos une ao Pai. É Ele quem nos restaura de novo à condição de filhos e filhas de Deus. E uma vez que eu fui salvo, eu não posso guardar essa salvação para mim. Eu preciso levar isso para as pessoas, vivendo a grande comissão. Deus, Ele se manifesta ao homem na criação. Deus, Ele se identifica com o homem no nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel. Mas Deus se associa, guarde essa palavra, Ele se associa ao homem, para que juntos façamos a obra de Deus. Eu sinto falta de alguma coisa na igreja. Eu sinto falta de casais na igreja. Então o que você vai fazer? Você vai trocar de igreja para achar uma igreja que tem mais casais? Ou você vai correr atrás, evangelizar, ganhar casais e trazer para a igreja para você cuidar? Hein? O que você vai fazer? O que você acha mais coerente? Eu sinto falta de crianças na igreja. Então vamos criar uma programação. Se Deus te deu a visão, Ele vai dar a provisão, amém? Só qual é o problema? Às vezes a pessoa tem a visão, mas ela quer passar para o pastor que faz. Queria tanto isso, o pastor faz, né? Queria tanto que tivesse aquilo na minha igreja, o pastor faz, né? Não, se Deus te deu a visão, meu irmão, assume o BO, mata no peito e vai para cima, vai para as cabeças. Deus me deu a visão como ministério de jiu-jitsu, estamos aí. Não foi fácil, não é barato, não é fácil não. Mas estamos aí, eu e o Eric, pagando um preço. O Eric está lá na frente. Que aliás está de parabéns, está fazendo um excelente trabalho com as crianças, com os adolescentes e com os adultos. Um excelente trabalho, de qualidade. Mas se Deus te deu a visão, você precisa ir para cima. Lógico que você vai ter que vir falar comigo. Mas se Deus te deu uma orientação, vamos conversar. Vamos para cima, porque você precisa, eu preciso desenvolver o ministério que Deus pôs nas nossas mãos. A maior parte da obra de Deus que nós fazemos não é vista, não é notada, não é percebida. Eu estou falando muito do jiu-jitsu porque a gente está trabalhando muito nesses dias, nesse projeto. Mas quando chegam aqui e vê o tatame pronto, bonito, montado, limpinho, cheiroso, arrumadinho, é legal, mas antes disso teve um trabalhão. Porque não é só aqui jogar o tatame no chão e montar, não, tem que vir, tem que limpar o chão. Tem que montar o tatame, tem que limpar o tatame. Entre as aulas tem que limpar o tatame. Tem que ajudar as crianças a aprenderem a não pisar no tatame de chinelo. Ao sair do tatame, colocar chinelo, porque quem não coloca o chinelo paga o que, criançada? Flexão, paga 10 flexões de braço quem desobedece. Até eles têm disciplina. Fazem bonitinho, viu, irmão? Sem reclamar. Estou pensando em instituir isso entre nós, hein? Quem errar vai pagar 10. O que vocês acham? Vai ficar tudo forte. Musculoso. Mas o fato é que a gente precisa de fato assumir a nossa responsabilidade na obra de Deus. Porque o Deus que se associa conosco, Ele quer fazer de mim e de você evangelizadores. E o evangelista, ele é aquele que se preocupa de fato com as almas. E ele entende que a alma, né, ela, junto com a alma tem um espírito e tem um corpo. Porque tem gente que acha que só falar para a pessoa, né, de Jesus está resolvido. Não, você vai ter que falar de Jesus, você vai ter que dar roupa para ela, você vai ter que dar comida para ela, você vai ter que se preocupar em atender as necessidades dela. Por quê? Porque é assim. É isso que Deus espera que você faça, que eu faça. Quando eu vejo alguém em necessidade, eu preciso levar Jesus a ele e a ela, mas eu também preciso levar esse Jesus junto com uma resposta. Tiago diz, olha, de nada vale você falar para o teu irmão, Deus te abençoe, se ele está com fome e você não dá comida para ele.
Sabe qual que é o problema da obra de Deus, irmãos? São dois. Primeiro problema da obra de Deus, dizia Charles Spurgeon, o problema da obra de Deus são os obreiros. Somos eu e você. Segundo, o problema da obra de Deus é que a obra de Deus dá trabalho. E nós estamos cada vez mais sendo condicionados a viver numa sociedade em que nós não queremos trabalho. Hoje todo mundo procura um emprego. Ninguém quer um trabalho. A pessoa quer um emprego. De preferência, no ar-condicionado, num lugar muito gostoso, com pessoas amáveis. De preferência que eu seja chefe, que eu mande em todo mundo. Glória a Deus, Milton. E que eu ganhe muito bem. É isso que eu quero. Mas é essa a realidade? Não é. A realidade qual é? Cada um tem a sua. Uns vão até conseguir isso, mas mesmo assim terão as suas dores de cabeça, terão os seus problemas. A gente precisa entender que a obra de Deus, ela é feita com esforço mútuo de todos nós. Todos nós devemos nos envolver com a obra de Deus. Como que fazemos a obra de Deus? Fazemos a obra de Deus quando nos envolvemos com os projetos da nossa igreja. Fazemos a obra de Deus quando nós somos dizimistas e somos ofertantes fiéis na casa de Deus. Pastor, se eu não entregar o dízimo eu vou para o inferno? É claro que não. Senão o sangue de Jesus não serviu para nada na tua vida, né? Mas eu vou te fazer uma afirmação. Se você foi salvo, se você foi salva, você tem um desejo, um negócio incontido, que não cabe dentro de você, que é o desejo de contribuir com a obra de Deus. Porque você entende o seu lugar, você entende a lealdade que você deve desenvolver, você entende que através da tua oferta, através do seu dízimo, através da sua contribuição, pessoas serão alcançadas. Você sabe por que a gente conseguiu comprar o tatame? Porque você ofertou, porque você dizimou, entregou. E a gente conseguiu administrar e guardar dinheiro para fazer isso. Senão não tinha, irmãos. Você sabe por que a gente está conseguindo comprar alguns kimonos para os meninos que vêm aqui e não têm condição de comprar? Porque alguns de vocês estão doando para o projeto. Estão doando aqui na igreja, porque a igreja também está dentro do projeto. Então quando eu oferto, quando eu entrego meu dízimo, quando eu sou fiel, quando eu não fico com essas perguntas mesquinhas de quanto que eu tenho que dar de dízimo. É do bruto ou é do líquido? Eu vou te responder. Você quer que Deus te abençoe do líquido ou do bruto? Hã? Que jeito você quer que Deus te abençoe? É óbvio que Deus não trabalha assim. Deus vai te abençoar se entregando dízimo, não entregando dízimo, porque Ele é Deus. Ele não precisa do teu dinheiro. Preciso te libertar disso aí, tá? Deus não precisa do teu dinheiro, não. Deus não precisa. Mas Ele escolheu trabalhar na igreja dEle, através de uma das formas, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que geram condições da gente ter o salão, que geram condições da gente investir nos ministérios, que nos dão condições de cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, que nos dão condições de ter um pastor de tempo integral, que trabalha na igreja, que serve a igreja e tudo mais. Nós fazemos a obra de Deus quando nós entendemos o nosso lugar e, de fato, cumprimos o nosso propósito. Preciso te dizer, se você está fazendo algo e está pesado demais, está difícil demais, escute isso, provavelmente isso não é o seu propósito. Provavelmente esse não é o seu chamado, porque propósito e chamado é um negócio que flui naturalmente. Flui naturalmente. Quanto tempo faz que eu não toco? Quanto tempo faz que eu não me vejo tocar? Faz tempo. De vez em quando, as últimas vezes que eu toquei lá no meu sabático foi quando eu gravei as lives. Depois não toquei mais. Aí pego o violão e não consigo tocar. Por quê? Faz parte do meu propósito. Faz parte do meu chamado. Fiquei sem pregar tempão.
faz parte do meu propósito, faz parte do meu chamado pregar. Então eu faço isso com muita alegria, com muita naturalidade, com muita facilidade. Mas aquilo que eu estou fazendo está difícil, está pesado, está maçante, e eu estou junto nesse processo, me machucando e machucando os outros. Eu preciso, em Deus, rever e descobrir qual é de fato o meu propósito na obra dele. Porque Deus tem um lugar para você, porque Ele quer ser seu parceiro. Ele quer ser seu sócio no plano de salvação. Mas para isso, meu amado, minha amada, você precisa estar firme nele. Guardar teu coração. Porque o nosso inimigo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer te destruir. Ele quer me destruir. Ele quer extravancar e travar a obra de Deus para que ela não avance. Por isso que quem trabalha perto de mim sabe, quando eu começo a perceber que tem uns negócios querendo travar, eu saio dando... Irmãos, eu sou guerreiro. Quem está perto de mim e me conhece sabe disso. Olha, para eu desistir de algo, é porque Deus falou para eu parar. Porque enquanto Deus não falar, eu morro tentando, mas eu vou até o fim com aquilo. E eu oro sempre, Deus, me faça teimoso para aquilo que é teu, mas não me deixa ser teimoso contra o Senhor. Porque Deus me fez assim. E quando eu começo a perceber que o Satanás, o chifrudo, o funhanhento do Coscova dos Curubiru, começa a colocar o dedo nas coisas que eu estou mexendo, irmãos, eu fico doido com aquilo. Porque Satanás, ele quer parar você. Ele quer travar você. Ele não quer deixar você chegar no lugar que Deus planeja. Ele não quer fazer que você chegue ao lugar de evangelismo. Ele não quer que o seu testemunho fale alto, de modo que você nem precise falar. Ele quer que você seja um problema. E Deus quer que você seja uma solução. Homens de Deus, mulheres de Deus, não são criadores de problemas. São criadores de soluções. Jesus, ele é o Deus Emanuel. Talvez você está pensando assim, pastor, mas tá bom, eu sei que eu tenho que fazer a obra de Deus, eu sei que eu preciso trabalhar, mas dá um certo medo, né? Dá uma certa apreensão, porque batalhas existem, problemas surgem, adversidades despontam no horizonte. Mas eu preciso te dizer que quando você ocupa o seu lugar em Deus, quando isso acontece, Deus já ocupou o lugar dele na sua vida. E o lugar dele na sua vida é lugar de rei, de Senhor. Eu quero encerrar lendo uma palavra que me motiva todo dia a prosseguir. Mateus, abre lá comigo. Mateus capítulo 28. Nós estamos encerrando todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos com esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: E aproximando-se Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E essa última frase me faz permanecer todo dia. Ele diz assim: E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Eu não sei o que isso produz no teu coração, mas eu preciso te dizer o que produz no meu.
Isso produz no meu coração um sentimento de que pode vir o inferno inteiro diante de mim. Nada vai me parar, porque o grande eu sou está comigo, porque o Emanuel, o Deus conosco, Ele habita dentro de mim, e nada vai me deter, nada vai me impedir. Eu vou avançar, Deus vai trazer almas, eu vou ser o evangelista, você também será, porque Ele está conosco todos os dias de nossas vidas, Ele não nos abandona. Aleluia! Glória a Deus! Esse Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que não é distante, mas é o Deus presente. Ele está aí dentro de você. E se porventura você ainda não sente Ele dentro de você, eu quero orar com você nessa noite, para convidar, para que Ele venha habitar dentro do teu coração, e o Espírito Santo de Deus venha e faça morada, e Ele te batize com fogo, Ele distribua dons a você, e faça de você uma ferramenta poderosa na evangelização dos povos. Aleluia! Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu quero orar com duas classes de pessoas nessa noite. Quero orar com aqueles que hoje ouviram essa palavra e que tomaram uma decisão de convidar Jesus, o nosso Senhor, para ser aquele que vai morar e habitar dentro de você. Você vai convidar Ele para ser o seu Salvador, teu paizinho. Eu não sei qual foi o seu relacionamento com seu pai, mas preciso te dizer, por mais que tenha sido bom, e eu oro para que tenha sido, não chega nem perto do relacionamento que o Pai quer ter com você. Um relacionamento de amor, verdadeiro, genuíno. Então, se você quer convidar Jesus para morar no teu coração, você vai orar comigo nessa noite. E vai pedir simplesmente assim: Jesus, seja o meu Salvador, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me usa na tua obra. A segunda classe de pessoas que eu quero orar nessa noite é com aqueles que ouviram esta mensagem e igualmente também decidiram sair de um lugar de comodismo, de comodidade espiritual, e decidiram entrar num lugar de uma entrega maior. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço as ovelhas que eu pastorei. Eu sei que muitos aqui trabalham e trabalham muito para Jesus. Mas algo que Deus tem trabalhado na minha vida já há alguns anos. Eu preciso entender, você precisa entender que o trabalho nosso para Ele, no nosso coração, precisa estar num lugar em que nada mais importe. Nada mais importe. Pastor, você tem autoridade para falar isso? Eu penso que eu tenho. Eu penso que eu tenho. Não por vaidade, nem por arrogância, mas alguém que no auge dos seus 28 anos, com um escritório de advocacia a plenos pulmões, comprando a primeira casa, tendo uma boa condição financeira, decidiu, por ouvir o chamado do Pai, meter o pé em tudo e dizer como o apóstolo Paulo: isso tudo para mim é cocô, é esterco. E eu vou servir como pastor na cidade de São Paulo, lugar que minha esposa nunca havia morado. De quebra, na primeira noite em que recebi minha licença, fomos feitos reféns, com arma na cabeça,
1h30 de terror para os bandidos, né? Porque nós estávamos seguros em Deus. Não, mas deu medo sim. Seria hipócrita se falasse que não deu medo. Deixei tudo, amados. Deixei tudo porque eu entendi que, primeiro, na minha vida, para Deus, aquilo que eu faço só é importante se nada mais importar. Eu preciso te dizer, se o Espírito Santo trabalhando na tua vida, isso é forte que eu vou dizer. Se o teu trabalho, se o teu salário, se aquilo que você tem de mais valioso, se o teu filho, se a tua filha, se o teu esposo, se a tua esposa for mais valioso que Deus para você, está errado. Deus precisa estar em primeiro lugar. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que deixar minha família, minha mulher em casa e fazer a obra de Deus aí pelas madrugadas? Não, não é nada disso. Você precisa ser coerente. Eu nunca fiz isso. Mas se Jesus mandar agora, falar para mim, Aldo, você vai lá, ele sabe que é verdade. Você vai deixar tudo, eu vou te preparar, você vai para o Iraque. Ele sabe que eu vou. Porque a minha oração tem sido, Pai, eu preciso te servir, até que nada mais importe. Se no meio do caminho eu perder minha esposa, ou ela me perder, por uma enfermidade, por uma doença, nós vamos sofrer, mas o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Eu vou continuar servindo a Ele. Se eu perder amigos, bens, riqueza, dinheiro, o que quer que seja, Deus continuará sendo o meu Deus. Eu preciso orar com você nessa noite que está entendendo isso. E quer dizer para Jesus, Jesus, eu quero te servir a tal ponto que nada mais importe. Repito, você não vai sair do teu emprego, você não vai deixar de produzir, você não vai deixar de fazer as tuas coisas, mas você vai priorizar as coisas do Senhor. Você vai priorizar o trabalho do Senhor. Isso vai me ajudar, vai te ajudar a gente parar de ficar dando desculpas. Porque na real, quem quer faz. Quem não quer, sempre arruma uma desculpa. Quem quer, sempre diz, tem um jeito. A gente faz. Mas quem não quer, tem sempre que fazer um trabalho extra, tem sempre que visitar um parente, tem sempre que dar atenção não sei para quem, tem sempre que ver se a minha agenda dá, porque eu estou muito ocupado. Estou muito ocupada. Não dá mais tempo da gente brincar com as coisas do Senhor. O Deus Emanuel quer me usar, quer te usar para fazer grandes coisas, mas para isso, eu e você precisamos estar por inteiro diante dele. Vamos orar? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós pregamos a tua palavra nesta noite. E eu creio, Pai, que há uma ação sobrenatural do Senhor neste lugar. Eu creio, Pai, que há um toque do Senhor sobre as nossas vidas. Sobretudo, ó Deus, sobre a vida daqueles que ouviram a sua palavra e decidiram entregar as suas vidas ao Senhor. Decidiram convidar o Deus Emanuel para habitar em seus corações e neles fazer morada. Eu creio que nessa noite o Senhor está salvando alguns aqui. Por outro lado, Deus, eu oro também com aqueles que ouviram esta palavra e que hoje estão decidindo a entregar tudo nas tuas mãos e dizer, Pai, eu sei que o meu trabalho é importante, eu sei que os meus filhos são importantes, eu sei que o meu casamento é importante, mas Deus, eu não quero amar nada disso acima do Senhor.
Porque a tua palavra diz que eu preciso renunciar a tudo, se de fato eu quero ser um discípulo. E o Senhor não pede isso de nós porque o Senhor quer nos tirar algo, não, é porque o Senhor quer nos entregar tudo. E o Senhor não pode entregar tudo a nós enquanto nós não nos desprendermos dessas coisas que nos amarram, que nos impedem de ser de fato filhos e discípulos que anunciam o reino de Deus onde estão inseridos. Ó Deus, o Senhor não está procurando mais um Isaías, mais um Joel. O Senhor não está atrás de mais um grande pregador da moda. O Senhor está atrás de gente simples, que quer na sua simplicidade alcançar as pessoas e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Ó Deus, o Senhor não vai usar nesse último tempo homens e mulheres eloquentes, até porque homens e mulheres eloquentes, na maioria das vezes, estão afundados de religiosidade. O Senhor vai usar gente simples. O Senhor vai usar gente que é como a gente que está importando de fato com o ser humano, não com a casca, não com aquilo que os olhos veem, mas com que de fato aquilo que está dentro do ser, porque é isso que o Senhor se importa. Quando o Senhor olha alguém perdido, quando o Senhor olha alguém distante, quando o Senhor vê alguém sujo, o Senhor não enxerga a sujeira. O Senhor vê ali um filho amado, uma filha amada, alguém que precisa de ajuda. E Pai, nós como igreja estamos perdendo essa capacidade de enxergar a necessidade do Teu povo, dos Teus filhos que foram eleitos desde a eternidade passada e que estão perdidos. Porque a Tua igreja não se levanta, a Tua igreja preguiçosa não se levanta para anunciar o Teu evangelho. Ó Deus, nos tira da zona de conforto. Eu não creio numa semeadura estéril. Eu creio numa semeadura que estamos fazendo já há 9 anos nesse lugar. Uma semeadura de fidelidade ao Senhor. Levanta um povo nesse tempo que vai entender o seu lugar na obra de Deus e que vai se desfazer das outras coisas para tão somente ganhar almas, ser um discipulador, ser uma discipuladora. E assim, é desse jeito, não vejo de outra forma, que o Teu nome vai ser glorificado. O Teu nome não vai ser glorificado em termos um grande salão, bonito. O Seu nome não vai ser glorificado em levarmos para a mídia o nome da nossa denominação. O Seu nome não vai ser glorificado se ficarmos presos dentro das estruturas humanas que temos. O Seu nome vai ser glorificado quando de fato a gente se importar com o outro. E de fato, se importando com o outro, permitir com que o Deus Emanuel, que se identifica conosco, use as nossas mãos para abraçar. Use o nosso calor para aquecer. Use o nosso amor para amar. É assim que o Senhor quer usar a cada um de nós. De modo que nada mais importe. O nosso nome não importa. O que importa é a Tua glória. Assim nós oramos a Deus. E pedimos que o Senhor nos permita sempre estar no melhor lugar do mundo, que é sempre aos Teus pés.